Bom dia, pessoal. Então a gente vai começar essa live aqui. Eu vou falar sobre liberdade financeira e algumas metodologias, algumas estratégias de investimento, onde grandes investidores conseguiram chegar ao sucesso. E são dois grandes investidores que eu vou falar dessa estratégia deles. Um deles é o Joel Greenblatt e o outro foi o mentor do Warren Buffett, que é o Benjamin Graham. Uma breve apresentação, meu nome é Lincoln Lobos, eu sou aluno de Tiuli do Segredos de Família. Depois do momento que eu entrei nessa mentoria do Tiuli, eu tive foco em estudar sobre investimento e recentemente eu tirei a certificação de analista CNPI. Essa é a maior certificação do mercado financeiro que a gente tem aqui no Brasil, é a mesma certificação que o Tiuli tem. Minha profissão atual é enfermeiro, eu sou enfermeiro e agora também sou analista certificado CNPI. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre liberdade financeira e vou falar sobre dois grandes investidores. Um já morreu, que é o Benjamin Graham, que foi o mentor do Warren Buffett, e o outro é o Joel Greenblatt, que ainda é vivo, um dos maiores investidores de todos os tempos. Esses dois investidores são feras, vou falar um pouco da estratégia de cada uma e no final a gente vai montar duas carteiras de ações, tá? Seguindo a estratégia desses grandes investidores. Uma seguindo a do Joel Greenblatt e a outra seguindo a do Benjamin Graham. Tá? Mesmo eu sendo analista CNPI e podendo indicar ativos, essas carteiras que a gente vai montar aqui hoje não são indicação de compra. Tá? Eu vou ensinar a metodologia para vocês, como monta essas carteiras de ações, seguindo a mescla de duas estratégias. A primeira delas é a Factor Invest, que vai ser um investimento em fator, mas não deixa de ser também uma estratégia de value investing, que ela vai tentar pegar ações baratas em relação ao seu valor intrínseco. E é como o Tiuli sempre disse, o value invest é você comprar uma nota de R$1 por menos de R$1. Você comprar uma nota de R$1, por exemplo, por 50 centavos, tá? Então, primeiro, eu vou começar aqui explicando sobre a liberdade financeira, como você atinge a sua liberdade financeira. E o nome desse evento, Viver de Bolsa 2.0, essa é a segunda edição que o Tiuli está fazendo, ele bate certinho com o caso, porque é possível sim viver de bolsa de valores, tendo renda passiva mensal recorrente. E vai chegar um momento que a sua renda passiva ela vai custear 100% da sua despesa. E essa renda passiva vai vir através de dividendos de ações, dividendos de fundos imobiliários. Vou compartilhar a tela com vocês aqui que a gente vai fazer um desenho aqui no Paint. E depois a gente vai passar para o PowerPoint e no final a gente vai passar por Excel. Então vou compartilhar minha tela. É o seguinte, pessoal. Imagine você estar aqui no meio e toda pessoa rica, toda pessoa que consegue a liberdade financeira, e no Brasil isso é menos de 1% da população, tá? Até porque a população brasileira, poucas pessoas investem em bolsa, em torno de 1,5%, enquanto isso nos Estados Unidos chega a ser 56% da população. Então toda pessoa rica, toda pessoa que tem uma liberdade financeira, ela tem uma característica em comum de todas. Ela tem múltiplas fontes de renda, certo? E hoje, como que a gente, na maioria das pessoas são? A gente tem uma nossa principal fonte de renda, que é o nosso salário. O salário é a nossa fonte de renda ativa. A gente troca o nosso tempo por dinheiro. A grande maioria da população hoje é assalariado. E qual é a expectativa, qual é o ideal para você atingir a liberdade financeira, para você ser rico e ter 100% das suas despesas pagas por renda? É ter mais de uma fonte de renda. O salário é apenas uma delas, tá? Então, qual que seria o ideal? Você começar a ter outras fontes de renda. Por exemplo, vou colocar aqui alguns exemplos. Imóveis. O imóvel, ele te paga um aluguel. Isso é a forma de renda passiva que as pessoas mais conhecem, tá? Só que a gente não vai falar de imóvel aqui hoje. Isso aqui é só um exemplo. A renda passiva é aquele aluguel. A renda passiva, você adquire ela sem precisar trabalhar. Então, o imóvel é uma delas. Ações é uma delas, porque a ações ela paga proventos. Esses proventos das ações, ele é através de dividendo e de juros sobre o capital próprio. Fundos imobiliários, aqui no Brasil, é uma excelente forma de renda passiva, porque na grande maioria das vezes o fundo ele paga aluguel, que é o dividendo, mensalmente, certo? Ações nos Estados Unidos,
aliás, fundos imobiliários nos Estados Unidos, que são os REITs, são como se fossem os fundos imobiliários aqui do Brasil, tem uma diferença. Aqui você vai receber dividendo em dólar, tá? As stocks, que são as ações nos Estados Unidos, aqui também você vai receber esse dividendo em dólar. Então, uma pessoa livre financeiramente, que consegue atingir a liberdade financeira, essa pessoa ela tem múltiplas fontes de renda, certo? E além do salário dela, o que acontece? O que a pessoa tem que fazer? Ela ganha o seu salário, desse salário, uma parte vai para custear as suas despesas e a outra parte do salário, o ideal é que ela vá para a sua liberdade financeira, porque em um futuro você não vai precisar mais trocar o seu tempo por dinheiro e essas fontes de renda passiva aqui vão custear 100% da sua despesa e ainda sobrar para você reinvestir. E isso no longo prazo vai virando uma bola de neve, tá? Não é à toa que a bibliografia do Warren Buffett chama Snowball, bola de neve, que é o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Então, para você conquistar a sua liberdade financeira, tem algumas coisas que são primordiais. A primeira delas é focar no aumento do aporte, foco em longo prazo e disciplina. Aporte constante, mais longo prazo, mais disciplina. E, claro, também escolher bons ativos para se investir, certo? Vou mostrar para vocês aqui agora também uma planilha da sua liberdade financeira. A liberdade financeira vai começar naquele momento que a curva da sua renda passiva, que é essa renda que você ganha sem trabalhar, ela cruza com a sua despesa. Vou dar um exemplo aqui, que foi o meu caso, tá? Eu ainda não conquistei a minha liberdade financeira, mas estou a passos largos de atingir essa liberdade financeira. E aí, pessoal, eu comecei a investir de 2015 para 2016. Eu li um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre, e aconselho todo mundo a ler esse livro. Ele fala a diferença de ativo e passivo. A partir do momento que eu li aquele livro, eu queria acumular ativos para no futuro eu ter uma renda passiva e não trabalhar atrás do dinheiro, não correr atrás do dinheiro. A partir daquele momento, o meu objetivo era que o dinheiro fosse o meu servo. Eu ia ter minha liberdade financeira, minha liberdade geográfica, minha liberdade cronológica, que é fazer o que eu quiser, da onde que eu quiser, passar mais tempo com a minha família. Porque hoje, por exemplo, eu sou enfermeiro, eu troco o meu tempo por dinheiro dos meus salários, eu tenho 2 empregos como enfermeiro, trabalho aproximadamente 80 horas semanais, certo? Então, meu objetivo é passar mais tempo com a minha família e isso, a liberdade financeira, ela proporciona para a gente. Então, vamos lá. Em 2016, a minha despesa familiar era aproximadamente 60 mil. Foi o ano que eu comecei na Bolsa de Valores. A minha renda passiva era 0, que foi no ano que eu comecei na Bolsa de Valores e comecei de forma errada. Então eu comecei comprei 2 ações, comprei ações da Estácio e ações da Rumo, ficava olhando a cotação a todo momento. Passou um tempo, eu estava estressado. E olha que tinha investido pouco dinheiro, tinha comprado 600 reais de ações da Estácio. A ação era 12 reais, eu tinha comprado 50. Então foi o momento que eu entrei e saí da Bolsa de Valores. E depois que eu saí da Bolsa de Valores, eu comecei a estudar sobre os grandes investidores. Eu pensei, gente, mas não é possível. Como que os mais ricos do mundo, eles têm investimento em ações, eles são donos, eles são sócios de grandes empresas? E aí que a ficha caiu, depois de estudar, eu voltei para a Bolsa de Valores em 2017, só que agora com outra mentalidade. E o dia que eu voltei, eu lembro até hoje, eu comprei 2 ações da Itaúsa e ações da Sanepar, que foi no Joesley Day, em 2017. E aí, no ano de 2017, eu já recebi 120 reais de renda passiva no ano. Porque eu tinha começado pouquinho, essa renda passiva aqui foi através de dividendos, tá bom? E dessas ações. No ano de 2018, a minha despesa ela aumentou mais ou menos 2 mil reais, então minha despesa já era 64 mil e minha renda passiva já foi 1.100 reais. Então eu já comecei a ter uma renda passiva. No começo, pessoal, vai cair dividendo ali centavos, isso dá um gasto para a gente continuar muito grande, mesmo que seja pouco. Tá? Por exemplo, aqui eu já recebia mais ou menos 100 reais por mês, que é 1.100 anual. E no ano de 2019, minha despesa familiar já foi para 66 mil mais ou menos. Eu tenho essa tabela, eu faço um controle dos meus gastos mensais
E minha renda passiva, através de dividendo, e aqui também já tinha fundo imobiliário, que eu já tinha começado a investir no fundo imobiliário, foi R$ 4.200 por ano. Ou seja, a minha porcentagem da liberdade financeira, ela já era 6,36%. Ou seja, com a minha renda passiva, eu já conseguia custear 6,36% dos meus gastos, tá? Esse custear não é que eu tiro minha renda passiva e pago minhas despesas, não. A renda passiva, ela é 100% reinvestida. Eu pego o meu salário junto com a minha renda passiva de alguns investimentos que eu tenho e reinvisto 100%, certo? E no ano de 2020, que foi o ano passado, que eu tive uma renda passiva considerável. Eu tive aproximadamente R$ 16.000 de renda passiva no ano de 2020. O meu primeiro salário como enfermeiro foi no ano de 2011, quando eu formei, eu ganhava R$ 1.630. Com essa renda passiva minha aqui, eu já ganho mais do que eu ganhava no meu primeiro salário de enfermeiro lá no norte de Minas, certo? E aí, a partir aqui de 2021, vou fazer aqui uma previsão, só para a gente entender a curva aqui. Então, a partir de 2021, vamos supor que a minha despesa familiar continue aumentando R$ 2.000, tá? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? E que a minha renda passiva também continue aumentando. E aí, é nesse momento dessa curva aqui, a curva de laranja é a minha renda passiva e a curva de azul é a minha despesa anual familiar. Então, nesse momento onde a curva laranja cruza a curva azul, é esse momento que a gente começa a ter o nível 1 de riqueza, segundo o livro Pai Rico, Pai Pobre. É onde sua renda passiva ela custeia 100% da sua despesa. Mas é o momento de parar? Não. O ideal é quando a sua renda passiva é maior do que sua despesa e você consegue financiar 100% das suas despesas e ainda reinvestir. E isso aí vai ser uma bola de neve para o longo prazo, onde você vai conseguir atingir a liberdade financeira plena, certo? Então aqui foi uma explicação básica da renda passiva. E agora eu vou falar sobre os grandes investidores. Vou falar sobre os grandes investidores, Benjamin Graham e o Joel Greenblatt. Vou dividir meu slide com vocês aqui, a gente vai fazer a apresentação, tá bom? Posso sim, posso compartilhar essa planilha sim, Rafael. Depois é só entrar no meu grupo do Telegram que eu compartilho tudo lá. Então vamos lá, pessoal. Bora continuar aqui a explicação. Agora eu vou falar sobre esses dois grandes investidores. Hoje eu vou falar, na estratégia de ações, a gente tem vários tipos de modelos estratégicos. Um deles é o Buy and Hold, outra que o Tio Uli ensina com muita perfeição é o Factor Invest, outra é o Value Invest, tá? Tem o Deep Value. Então, tem várias estratégias de investimento que a gente pode adequar e a gente também pode mesclar. Hoje eu vou mostrar duas estratégias de investimento aqui, baseadas na estratégia Factor Invest, mas que não deixa de ser o Value Invest. Que essas duas estratégias, a ideia é pegar ações baratas, tá? Ações baratas que vai ter um potencial de retorno maior. Então, vou explicar aqui sobre esses dois grandes investidores, o Joel Greenblatt e o Benjamin Graham, inclusive. Esses dois livros aqui, deixa eu só compartilhar o webcam aqui, ó. Esses dois livros, o do Benjamin Graham e o do Joel Greenblatt, a Fórmula Mágica para Bater no Mercado de Ações. Então, essas duas estratégias de hoje, elas estão baseadas nestes dois livros. Benjamin Graham, vou falar um pouco quem foi o Benjamin Graham. Ele foi um professor e investidor de sucesso nos Estados Unidos. Ele é considerado o pai do Value Invest. E como o Tio Uli fala, o Value Invest é você comprar uma nota de R$1 por menos de R$1. É você comprar uma empresa por um preço menor do que ela vale. Porque o mercado ele é bipolar. E tem hora que o mercado vai dar de bandeja boas ações com preços irrisórios. Porque na teoria do mercado eficiente, não é 100% que ele é eficiente. Tem momentos que o mercado é tomado pelo pânico, pelo medo, pela euforia, e é nesse momento que é hora de comprar boas empresas por preços baratos. É uma analogia que o grande investidor da Bolsa de Valores, Luiz Barsi Filho, fala sempre. Jacaré de boca aberta. Então, o jacaré de boca aberta fica esperando a comida chegar para ele abocanhar. É o mesmo caso do Value Invest, tá? É você comprar uma empresa muito menor do que o preço que ela realmente vale. É comprar uma nota de R$1 por 50 centavos, por exemplo. O Benjamin Graham, ele foi o mentor do Warren Buffett. Quem é o Warren Buffett? Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos, com a rentabilidade
aproximadamente de 20% ao ano ao longo de mais de 50 anos. Ele nasceu em 1894 em Londres, tá? E morreu em 1972 na França aos 83 anos de idade. A rentabilidade histórica dele é de 21% ao ano durante 21 anos. E ele tinha uma máxima que era: o preço é o que você paga e valor é o que você leva. Qual que eram os princípios dele? O primeiro deles, também seguido por Warren Buffett, é a diversificação. Nunca colocar os ovos em uma mesma cesta, tá? O segundo princípio dele era o valor justo, a tão conhecida fórmula de Graham, que é raiz quadrada de 22 vezes valor patrimonial por ação vezes lucro por ação. E como que ele chegou nesse 22,5? Para o Benjamin Graham, as empresas caras eram empresas que tinham preço sobre lucro acima de 15 e o valor patrimonial por ação acima de 15. Então ele chegou nesse 22,5 justamente multiplicando o 15 por 1,5. Então, esse aqui, pessoal, é o valor intrínseco, o preço justo da ação. Você vai colocar o valor patrimonial por ação, vezes o lucro por ação, vezes 22,5 e fazer a raiz quadrada. Esse aqui é o valor que a ação realmente deveria valer, segundo o Benjamin Graham. O outro princípio importante do Graham era a margem de segurança. O que é essa margem de segurança? A margem de segurança é o seguinte: por mais que ele achasse o valor intrínseco da ação, o preço justo, ele poderia estar errado. Então ele colocava uma margem de segurança e comprava só abaixo da margem de segurança. Por exemplo, a ação, de acordo com Graham, o preço justo dela era R$10. Ele colocava uma margem de segurança, por exemplo, de 20%. Então, R$9 estaria abaixo do valor intrínseco, mas ele comprava só abaixo de 8 se ele colocasse essa margem de 20%, porque ele poderia estar errado na sua avaliação. Aqui é um exemplo bem claro, por exemplo, a ação ela poderia custar R$10 aqui, 9, 8,50. Só que ele comprava quando ele aplicava alguma margem de segurança. Então ele comprava aqui, por exemplo, de R$8 se ele aplicasse uma margem de segurança de 20%. Tá? Na prática, quanto mais arriscada a empresa, maior tem que ser essa margem de segurança. Como a gente analisa se a empresa é arriscada ou não? Geralmente através de dois fatores. Um deles é o beta e o outro deles é o desvio padrão. Então vamos dar seguimento aqui. Outro princípio dele era a margem de segurança. Agora a gente vai falar os pré-requisitos para a gente montar essa carteira de ações seguindo os princípios do Benjamin Graham. O primeiro deles é o preço sobre o lucro positivo. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou primeiro filtrar, vou colocar alguns filtros nas ações da Bolsa de Valores aqui do Brasil. As ações que passarem nesse filtro vão ser classificadas de acordo com a fórmula de Graham. Então, não é qualquer ação que vai ser classificada. É somente as ações que passarem no filtro que eu vou colocar aqui, tá? O segundo pré-requisito, preço sobre valor patrimonial por ação positivo, que a gente não quer pegar empresas com patrimônio líquido negativo. Outro filtro que eu coloquei é que a empresa tem que ter lucro constante nos últimos 5 anos. Então, tem que ser uma empresa que já está vindo com lucro recorrente. O volume médio diário eu coloquei de 100 mil, mas aqui é opcional, tá? Eu vou disponibilizar essa tabela que eu vou usar aqui no meu grupo do Telegram, depois vocês entram lá, tem um link aqui na descrição do vídeo. Aqui você coloca a liquidez diária a qualquer que você quiser. Se você tem um aporte muito grande, 500 mil, 1 milhão, tá? É opcional. Nesse exemplo aqui, eu vou colocar de 100 mil reais. O segundo, depois que eu classifiquei essas ações, depois que eu filtrei essas ações de acordo com esses filtros, eu vou classificar de acordo com a maior margem de segurança. Porque quanto maior a margem de segurança, mais barata a empresa vai estar. E depois a gente vai selecionar as 10 ou 15 primeiras ações mais baratas, segundo Benjamin Graham. Agora a gente vai falar um pouquinho do Joel Greenblatt, né? O Joel Greenblatt foi professor da Columbia Business School e autor de best-seller sobre investimento, o livro que eu falei, A Fórmula Mágica, inclusive é um livro muito recomendado pelo tio Uli lá na mentoria Segredos de Família. Ele é gestor do Gotham Funds e sediado em Nova York. Ele é referência mundial também no Velho Invest.
Ele teve um retorno, quando era gestor do seu fundo, aproximadamente de 40% ao ano. E ele usava basicamente duas estratégias: a própria fórmula mágica e usava também o modelo de fluxo de caixa. Então, no que eu li sobre ele, ele usava essas duas estratégias para obter esse retorno de 40% ao ano, tá? Esse retorno aqui é maior do que o Warren Buffett, maior do que Benjamin Graham, maior do que Peter Lynch. Então, ele obteve um dos maiores retornos da história. Vamos agora montar a fórmula mágica, certo? A fórmula mágica do Joel Greenblatt, ela segue três fatores, tá? Três fatores. O primeiro fator, ela vai pegar empresas de qualidade. Então, a fórmula, ela tende a pegar empresas que têm altos retornos, tá? Um retorno do capital alto, que são empresas de qualidade. O segundo que ele fala no livro, pode ser usado, é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. É o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. E o outro que ele fala no livro também, ele não cita especificamente o ROIC, mas ele deixa lá alguns discriminadores, e o que mais se aproxima é o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. O ROIC é o NOPLAT dividido pelo capital investido, tá? E o NOPLAT é o lucro operacional, que é o EBITDA, menos os impostos. A gente vai usar nessa fórmula o ROIC, que é o mais comum, que é o que mais aproxima da fórmula mágica do Joel Greenblatt. Então, vamos continuar aqui, montando a fórmula. O fator 2, ele vai pegar resultados do rendimento que tem relação com o preço. Os que ele cita no livro é o PL, que é o preço sobre lucro, quanto menor, melhor. E o outro é o EBIT sobre o EV. No livro está EBIT sobre EV, só que a gente vai usar ao contrário, o EV sobre o EBIT. Também pode ser usado, pessoal, o EV sobre o EBITDA, tá? Eu fiz um teste aqui e as ações foram praticamente as mesmas. Por que eu inverti aqui? Para ficar na mesma proporção do preço por lucro. Porque o preço por lucro, quanto menor, melhor, porque quanto menor, mais barata a ação vai estar. E o EV/EBIT, quanto menor, melhor também. Se eu usasse o EBIT sobre o EV, quanto maior, melhor. Então é só para ficar na mesma proporção. O preço sobre o lucro e o EV sobre o EBIT são indicadores de rendimento, indicadores de preço. Quanto menor, melhor. Quanto menor, mais barata, tá? E em relação ao fator 1, que é o ROIC, é um indicador de qualidade. Quanto maior, melhor. Entenderam? Então, eu vou usar o ROIC, que é quanto maior, melhor, e vou usar o EV/EBIT, que é quanto menor, melhor. Eu poderia também usar o ROI, poderia usar o preço sobre lucro. Aqui no meu canal eu monto essa carteira do Joel Greenblatt seguindo o ROIC e o EV/EBIT e também seguindo o ROI e o PL, tá? Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E o fator 3 que ele cita no livro também é retirar empresas do setor financeiro e retirar também seguradoras. E aí, a gente fez o filtro, selecionou as ações e agora? Aí a gente tem que comprar essas ações, ou 10 ou 15, vai depender de pessoa para pessoa. E a gente, daqui um ano, vai fazer o mesmo cálculo e vai atualizar essa carteira. Então, essa carteira de ações é a carteira baseada na fórmula mágica do Joel Greenblatt. Vou mostrar a rentabilidade aqui de estudos de backtest que foram feitos com as duas carteiras, tanto a de Graham, tanto como a do Joel Greenblatt. E aí, para a gente montar essa carteira do Joel, o que a gente vai fazer? A gente vai classificar as empresas, como eu falei, com maior ROIC, certo? A gente vai dar notas para a empresa. Quanto maior, melhor. O passo 2, classificar as empresas de acordo com menor EV/EBIT. Quanto menor, melhor. Como eu falei também, pessoal, a gente pode usar também o EV/EBITDA, tá? Aqui eu estou usando o EBIT, que é o que está escrito no livro. Eu estou seguindo aqui exatamente o que está no livro da Fórmula Mágica. Pré-requisitos para a gente montar essa carteira. É o mesmo caso que eu usei na carteira do Benjamin Graham. Tem alguns pré-requisitos. Não vou entrar qualquer ação. A ação, para ela entrar, ela vai ter que ter o ROIC positivo. A ação, para ela entrar, ela vai ter que ter o EV/EBIT positivo também. E ela vai ter que ter uma liquidez média diária, que é aquela negociação de compra e venda no dia, maior do que R$100 mil, que também é opcional, tá? Eu vou disponibilizar essa tabela aqui no meu grupo do Telegram, e aí
vocês podem fazer essa carteira. Aqui eu estou apenas ensinando a vocês montarem essa carteira, tá? Não é indicação de compra. E aqui vocês podem colocar a liquidez que vocês acharem necessário. 500 mil reais, 1 milhão de reais. Nesse exemplo, com uma carteira do Benjamin Graham, eu vou usar 100 mil reais de liquidez média diária, certo? E aqui é um gráfico com os retornos desses dois grandes investidores acima do SP500. Então o Joel Greenblatt ele obteve um retorno 30% acima do índice SP500. O SP500 aqui foi nesse estudo aqui foi aproximadamente 10%. Então o retorno do Joel aqui, o retorno dele histórico no fundo é 40%, certo? E ele teve 30% acima do SP500. E aqui é o retorno do Benjamin Graham, né, que foi aproximadamente 10% acima do SP500, que foi aproximadamente 10%, e o retorno efetivo do Benjamin Graham foi de 20%, como eu mostrei lá no slide introdutório. E aqui alguns estudos de backtest feito usando essas duas fórmulas, tá? Esse estudo foi feito através do software Old School Value, né? Tem esse site aqui, ó, quem quiser tiver curiosidade de olhar. E eles fizeram um estudo comparando o retorno do SP500, do Russell 2000, que é outro índice dos Estados Unidos, da fórmula de Graham e com a fórmula mágica do Joel Greenblatt. E eles chegaram à conclusão de 1999 a 2016 que o SP500 teve um retorno de 141%, que o Russell 2000 teve um retorno de 240%, e a fórmula de Graham obteve um retorno de 633% e que a fórmula mágica obteve um retorno de 491%. Agora a gente vai montar efetivamente as carteiras de ações seguindo os princípios desses grandes investidores. Nessa parte aqui fica mais claro como que eu monto essas carteiras. Então, se não entendeu muito nessa parte aqui, provavelmente vocês vão entender melhor. A gente vai montar essa carteira de ações. A gente vai montar duas carteiras de ações. A primeira vai ser do Benjamin Graham e a segunda vai ser a do Joel Greenblatt. Tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês aqui de novo. Por enquanto, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui do pessoal. Henrique, um motivo técnico porque essas empresas elas têm o ROI distorcido. Então, é isso que ele justifica para poder tirar essas ações da fórmula. Então, vamos lá, pessoal. Vamos montar essa carteira aqui. Como eu falei, a gente vai usar primeiro na de Graham. A gente vai pegar alguns filtros. As ações que passarem nesse filtro, a gente classifica as mais baratas primeiro. E para ser mais barata, vai ser de acordo com a margem de segurança. Então, vamos fazer a carteira de Graham. Primeiro filtro, preço sobre lucro positivo. A gente vai colocar aqui que é maior ou igual a zero. Que a gente não quer empresa com prejuízo no momento, tá? O preço sobre lucro ele tem que estar positivo. Preço sobre o valor patrimonial, positivo. Maior ou igual a zero, tá? Deixar uma coisa bem clara aqui, pessoal. A empresa com patrimônio líquido negativo não é de todo tão mal. Tem algumas empresas que têm essa estratégia, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu decidi colocar só empresas com patrimônio líquido positivo, tá? O volume médio diário, eu falei que tem que ser maior do que 100 mil. Maior do que 100 mil reais por dia. Volume médio diário é aquela negociação de compra e venda por dia, entendeu? Aqui pega um volume médio de 21 dias e tem que ser maior do que 100 mil. Por que colocar esse volume no mínimo 100 mil? Porque pode chegar um momento de você comprar e vender e não ter liquidez. Então, esse filtro de volume aqui, como eu vou disponibilizar essa tabela, você pode usar do jeito que você quiser. Se você quiser colocar aqui volume acima de 500 mil, porque seu aporte é muito grande, acima de 1 milhão, tá? Inclusive o tio Uli explica no curso, nos backtests que ele faz, que ele coloca, se eu não me engano, é 500 mil reais de volume. Então, o volume aqui vai de cada um. Tá? Aqui é o valor patrimonial por ação e aqui é o lucro por ação. O número de Graham, aqui, ó, não sei se está dando para ver, está sendo calculado pela própria fórmula, que é a raiz quadrada de
22,5 vezes valor patrimonial por ação vezes lucro por ação. Então vamos lá. Lucro constante. Esse lucro constante aqui, pessoal, é o lucro constante nos últimos 5 anos. Então a empresa de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 não pode ter nenhum período com prejuízo. Então aqui só entram empresas com lucro constante nos últimos 5 anos. Quantas que deu mais ou menos? Da Bolsa de Valores, apenas 62 ações tiveram lucro constante positivo. E mesmo, é menos do que 62, né? Porque tem ticket aqui que repete. Igual Sula 4, Sula 11, então tem ticket que repete. E aí, próximo, o que a gente fez? A gente colocou todos os filtros que eu estipulei, certo? E aí agora a gente vai classificar de acordo com a maior margem de segurança. Porque quanto maior a margem de segurança, que eu vou explicar no detalhe, mais barata a empresa vai estar. Então vamos lá? Então vamos classificar aqui do maior para o menor. Vou dar um exemplo aqui que vai ficar bem claro agora. Eucatex ficou em primeiro lugar. O preço da Eucatex hoje é R$ 7,17. Ok? De acordo com Graham, a empresa Eucatex deveria custar R$ 21,86. Esse 7,17, preço atual, ele corresponde a 32,8% do número de Graham. Então a margem de segurança é 100% menos o preço. Então se a gente comprasse o Eucatex hoje, a gente ia comprar com a margem de segurança de acordo com Graham, tá? É sempre bom falar que é de acordo com a fórmula de Graham, com 67% na margem de segurança. E outra coisa, se a gente comprar Eucatex no preço dela hoje, que é 7,17, e ela realmente chegar no número de Graham, que era o que Graham fazia, ele comprava uma ação, esperava ela chegar no seu preço, quando ela chegava no seu preço justo, ele vendia. Ele vendia as duas hipóteses, ou quando ele comprava e ela chegava, ou quando passava de 2 anos e ela não chegava. O Warren Buffett aperfeiçoou essa técnica, se a empresa fosse boa, ele não vendia, mas isso é assunto para outra aula. Então, quem comprar Eucatex a 7,17, se ela chegar no preço justo de Graham, ele vai ter uma rentabilidade de 204%, tá bom? Então, o investidor, se ele comprar a 7,17 e ela realmente chegar no valor intrínseco de acordo com Graham, ele vai ter uma rentabilidade de 204%. Então, vamos aqui agora fazer, essas são as 20 mais, vamos colocar também aqui a margem de segurança. Então, pessoal, a gente já vai fazer aqui agora a top 10. Eucatex, Banco do Brasil, Transmissão Paulista, Graziotin, Sul América 4, Banco ABC, Sul América repetiu, a gente tira. Engie 4, Sul América 3, já tem Sul América lá, a gente tira. Taesa 11, ok, tem Taesa 4, a gente tira porque já tem Taesa 11. Porto Seguro, então vai ser 1, 2, 3. Então essas são as top 10, de acordo com o Graham, usando aqueles princípios lá que eu falei. Então essa aqui é a nossa carteira, de acordo com o Graham, as top 10 ações, certo? Qual que é a ideia? Comprar essas ações e aí você vai escolher o período que você quer rodar. Pode ser um mês, pode ser um ano, tá? Eu acho ideal rodar por mais longo prazo. Compre essas ações. Comprou essas ações. A Taesa repetiu aqui, ó. Vamos tirar a Taesa, colocar Porto Seguro. Então, Porto Seguro entrou no lugar de Taesa. A estratégia é comprar essas ações agora, passar o período estipulado, fazer a mesma coisa, as ações que entrarem você compra, as ações que saírem você vende. E essa é a estratégia usada por Benjamin Graham. Então essas aqui foram a top 10. Então essa aqui, pessoal, é a carteira de Graham, tá? Eu tiro os dados dessa planilha aqui, ó. Essa planilha eu consigo através do Invest, uma plataforma paga. Então, eu tiro essa planilha aqui. O Multiuli também fornece para os alunos uma planilha muito mais completa do que essa, da Economática. Só a mensalidade da Economática é mais de R$3.000, mas eu usei dessa aqui do GameInvest. E agora, montada a carteira de Graham, a gente vai montar a carteira do Joel Greenberg. E agora, para montar a carteira do Joel Greenberg, eu vou usar o site Fundamento. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou primeiro filtrar as empresas,
Depois eu vou classificar as empresas com maior retorno, de acordo com o ROIC, e depois classificar as empresas com menor preço, de acordo com EV sobre o EBIT, tá? Repetindo, pode usar EBITDA também, eu fiz um estudo ontem e as ações praticamente foram as mesmas. Então vamos lá, vamos começar colocando os filtros aqui. Então, aqui é o Fundamentos, tá? Esse site, ele é 100% gratuito, então quem quiser pode ter acesso a esse site aqui de forma gratuita. Márcio Mac, eu pego esses dados no GuiaInvest Pro. O Tiuli fornece para os alunos também uma tabela muito mais completa do que essa aqui, tá? É da Economática, como eu falei. Então, quem é aluno de Tiuli tem esse privilégio de receber todo final de semana uma tabela com todos os indicadores, praticamente de todas as ações das principais bolsas de valores do mundo. Tá? Então, quem é aluno de Tiuli tem esse grande privilégio. Como eu sou aluno dele, eu recebo essa plataforma. O Status Invest, para você pegar o lucro constante, Ricardo, nos 5 anos, tem que fazer um por um. Aqui é mais automático. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer agora a carteira do Joel Greenblatt, né? Os filtros. Preço sobre lucro positivo. O preço sobre valor patrimonial positivo. O ROIC positivo, eu coloquei aqui positivo, eu coloquei maior do que 1%, tá? Só para não colocar aqui maior do que igual a zero, porque senão pega empresas com ROIC igual a zero. E as empresas do setor financeiro, elas têm o ROIC igual a zero, porque elas não têm esse indicador. A liquidez das ações eu coloquei de 100 mil. É a mesma coisa que eu falei, torno a repetir. Aí quando você for fazer a sua carteira, se você for usar essa fórmula, você pode colocar a liquidez que você achar necessário. Clique em buscar, vai aparecer aqui os dados de todas as empresas. A gente vai copiar, vamos lá para a planilha do Excel. E aí a gente vai colar aqui, colar especial, colar Unicode. Os indicadores que a gente quer é o ROIC e é o EV sobre o EBIT. Lembrando novamente, pode usar o EBITDA também, o EV sobre o EBIT. Vou colar ela aqui também, porque se der tempo a gente faz outra carteira usando o EV EBITDA. E aí o resto a gente pode excluir tudo. Vamos excluir. Então, vamos lá agora para a parte de montar a carteira. O que a gente vai colocar? Vamos colocar o rank EV EBIT e vamos pôr o rank ROIC. E aqui a gente vai fazer o ranking. E agora que vai ficar mais fácil a explicação, porque eu vou fazer na prática, que é o ranking final. Primeira coisa, pôr filtro em todo mundo. Vamos pôr filtro aqui, para quando a gente classificar, as ações andarem juntas. Vamos colocar filtro, né? E aí agora, o que a gente vai fazer? O EV/EBIT não é um indicador que tem a ver com preço? O preço, quanto mais barato, não é melhor? Então a gente vem cá e classifica quanto menor, de menor para o maior, certo? Vamos tirar essas empresas aqui com o EV/EBIT negativo. Quanto menor, melhor, certo? E aí a gente vai dar notas agora. Nota 1 para Porto Seguro, nota 2 para a UIS, nota 3 para a Marfrig e assim por diante. E nesse ranking aqui, quanto menor o ranking, melhor a ação, tá? Então são 166 ações. E aí agora a gente vai classificar de acordo com o ROIC. O ROIC não é um indicador de retorno? No caso do retorno, quanto maior, melhor. Então vamos colocar aqui do maior para o menor. A gente vai classificar aqui de acordo com o ROIC. E aí a empresa ganhou nota de acordo com EV/EBIT, quanto maior, melhor. E a empresa ganhou nota de acordo com, aliás, o EV/EBIT quanto menor, melhor. E a empresa ganhou nota de acordo com o ROIC, quanto maior, melhor. O que a gente faz agora? A gente soma a nota que a empresa ganhou de acordo com o EV/EBIT e soma a nota que a empresa ganhou de acordo com o ROIC. A ideia aqui é a gente pegar empresas de alto retorno com baixos preços, certo? E aí a gente vai classificar aqui de acordo com o ranking. Qual que foi a nota da Atom? 37. Esse ranking aqui, pessoal, como eu classifiquei com a nota 1, o melhor EV/EBIT, que é o menor, e classifiquei com a nota 1 também o maior ROI, que é o menor, de acordo com esse ranking, quanto menor, mais bem classificada, certo? Essas foram as empresas classificadas de acordo com o nosso ranking, né? Vamos pegar aqui 15 empresas. E qual que é o terceiro passo da fórmula?
da técnica do Joel Greenblatt, tirar as empresas de seguro, né, e as empresas financeiras. Então vamos lá. WIS a gente tira, Porto Seguro a gente tira, Marfrig a gente coloca aqui, Vale a gente coloca aqui, Vale a gente coloca aqui, Tiet 11 a gente põe, Transmissão Paulista a gente coloca também, Tiet 4 já repetiu, né? PIF a gente coloca aqui, PIF a Minerva Foods, Atom a gente coloca, Equatorial também, Sanepar também, Sanepar 4 tá repetindo, Sanepar 3, JBS3 a gente coloca, JSLG3 a gente coloca também, isso, Grupo Pão de Açúcar a gente coloca também, tá dando quanto? 1, 2, 3, 4, vamos fazer até 15, né? Essas 10 de uma cor, outras 5 de outra. Depois de par corretor de Pão de Açúcar, para ver se é de seguro. Equatorial, Cosan, Engie já foi, não, Engie e Wilson. Uma empresa de navegação, uma empresa muito antiga, desde 1837. Então, pessoal, de acordo com a nossa fórmula de Joel Greenblatt, essas aqui foram as ações escolhidas com aqueles princípios que eu coloquei lá. Então, quem quiser fazer a de 10, quem quiser fazer a de 15, tá aqui. Qual que é a ideia? A ideia é você comprar essas ações. Passados um ano, você vai repetir essa técnica, vai fazer novamente a mesma coisa. As ações que tiverem entrado, você vai comprar, e as ações que tiverem saído, você vai vender. Então, essa foi a carteira do Joel Greenblatt. Hoje é dia 28/2. Não é indicação, tá? Repito, mesmo eu sendo analista CNPI, podendo indicar, aqui é só um conteúdo educacional. E a carteira do Benjamin Graham. Hudson Figueiredo, Atom não presta. Hudson é o seguinte, nessa fórmula, nessa estratégia de Factor Investing, quanto mais você colocar interferência pessoal, tem estudos que mostram isso, tá? Menor vai ser a probabilidade de retorno. Porque justamente, às vezes, por não prestar, que ela está tão barata às vezes. Então, tem muitas formas da gente influenciar nessa fórmula. Se for montar uma carteira buy and hold, ela pode seguir como guia, por exemplo, Marfrig, Minerva e JBS. São três empresas do setor de proteína animal. Então, às vezes, você deixar só uma, se estiver achando que está muito concentrada em um setor só. Mas o ideal da fórmula é, pelo que eu já estudei, seguir a risca, porque isso aqui é uma estratégia de Factor Investing, mas você pode tomar ela como base para poder montar uma carteira focada em buy and hold, te colocar, diversificar no setor, de energia, Tietê, Transmissão Paulista, Equatorial, então e Engie aqui também, são empresas do setor de energético, ela está bem concentrada também. Então você pode ir adequando essa fórmula, mas a estratégia Factor Investing em si, você tem que comprar exatamente aquelas ações que a fórmula manda. Passou um ano, você vai comprar as que entraram, vai fazer o mesmo cálculo, você vai comprar as que entraram e você vai vender as que saíram, tá? Então, recapitulando, você vai montar essa carteira de ações. Passado um ano, você vai vender as que saíram, comprar as que entraram e repetir isso durante muitos anos. O tio Uli fez uma aula e falou justamente o seguinte: a estratégia de Joel Greenblatt funciona exatamente porque não funciona todo ano. Porque se funcionasse todo ano, às vezes as empresas estariam já precificadas e não ia dar certo no longo prazo. É justamente porque um ano deu prejuízo, sua carteira perdeu do nosso Ibovespa, que as pessoas ficam desanimadas e desmontam a posição antes da hora, ou então não seguem com a estratégia com foco em longo prazo, tá? Longo prazo aqui, mais de 10 anos no mínimo para usar para o ideal, para que essas estratégias sejam usadas. E a ideia é pegar empresas baratas com alto retorno. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui da galera. Márcio Meca, tem algum valor mínimo para investir? O máximo mínimo não, mas para montar uma carteira dessa, por exemplo, se você colocar R$1.000 para 10 ações, cada ação vai ser R$100. E tem ação que não vai dar para você colocar o peso igual. A outra coisa importante que eu não comentei,
O ideal é que cada empresa, todas as empresas tenham o mesmo peso. Uma empresa que sempre estava nessa fórmula aqui, pelo menos alguns meses atrás, que sempre entrava por causa do maior ROIC, eram Múltiplos, que saiu da bolsa, e a Smile. Então vão entrar empresas que não prestam. Mas para você seguir a fórmula, a estratégia de Factor Investing, o ideal é seguir a fórmula de acordo com o que ela coloca. Se você quiser usar a fórmula com estratégia de longo prazo, aí sim você pode usar fórmulas para filtrar as ações, entendeu? Então aqui você colocaria Marfrig, Vale, Tietê, não colocaria transmissão às vezes porque duas dá do setor de energia. Uma das melhores energéticas, na minha opinião, é Engie, você poderia colocar Engie. Mas essa estratégia, ela é assim, você compra as ações de acordo com a fórmula, passou um ano, você vende as que saíram e compra as que entraram. Mais alguma dúvida, pessoal? Link com você, foca em fator, o buy and hold com foco em dividendo. Evandro, eu tenho duas carteiras hoje de ações. A minha carteira no Factor Invest é baseada na fórmula de Graham. Na verdade, essa carteira é um fundo assim, eu e mais 2 colegas, eu administro esse fundo de acordo com a fórmula de Graham. E a minha carteira pesada mesmo, o grosso da minha carteira, é baseado no buy and hold. Às vezes, eu compro uma ação que eu já tenho de acordo com algumas coisas que eu acho, por exemplo, a empresa ela entrou na fórmula de Graham, ou a empresa ela entrou em outra carteira por exemplo, com preço sobre lucro abaixo da média. Então, eu às vezes direciono meus aportes na buy and hold de acordo com o que eu vejo na carteira de Graham, na carteira preço abaixo da média, ou então no próprio peso. O mais importante é o peso que eu quero ter para aquela empresa. Se meu aporte desse mês eu vou colocar, por exemplo, R$2.000, R$3.000 na Bolsa do Brasil, eu olho os pesos das minhas ações, se alguma distorceu muito do que eu quero, e olho também a carteira de Graham, se entrou alguma que eu já tenho, então aí eu aumento posição. Poderia repetir a explicação, quanto menor, melhor, ROIC. O EV/EBITDA, Sandro, é um indicador que vai pegar o preço. Quanto menor, o EV é o Enterprise Value, que é o valor de firma da empresa, certo? Que é o valor de mercado mais dívida líquida. Quanto menor o EV/EBITDA, mais barata a empresa vai estar. E o ROIC é um indicador de retorno sobre o capital investido. Quanto maior o ROIC, mais retorno a empresa tem. Então o ideal é pegar empresas com EV/EBITDA baixo e o ROIC alto. Tá? Pessoal, tá chegando no meu tempo aqui, já tem um colega na próxima, tá? Muito obrigado. Me sigam aqui no meu canal do YouTube. Eu vou colocar essa planilha no meu canal do Telegram também, tem um link aqui. E também me sigam no Instagram, eu coloco conteúdo todos os dias, tá? Tiuri, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelas mais de 400 pessoas dessa live, tá? Um beijão, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima, é só o começo.